Glória a Deus, graças a Deus, amém? E nós vamos estar meditando hoje sobre o livro de Isaías, capítulo 24. Isaías 24. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Esse hoje é mais um estudo realmente para nós estarmos refletindo. Vamos ver o versículo 4. 4 a 6, inicialmente, que diz assim: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Amém? Nós vamos orar, entregar esse momento desse estudo ao Senhor. Fale com o Senhor. Pai, obrigado, que nós possamos aprender mais da Tua palavra. Te glorificamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, o livro de Isaías é um livro messiânico, é um livro que fala do final dos tempos, é um livro que fala das profecias do fim. E nós vemos que aqui descreve realmente a situação atual do mundo, porque nós estamos sendo essa geração do fim. E é muito forte essa descrição, né? Que fala o versículo 4. A terra chora, né? A terra pranteia, a terra chora e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Eu estava lendo esses dias, os cientistas estão detectando que o nosso globo terrestre está tendo 24 tremores por cada 6 segundos. Então ele tá, sabe quando a pessoa tá naquela já doentinha e fica assim? O planeta Terra está assim. Ele está tendo uns estremeliques assim. O planeta, o globo terrestre, está tendo uns estremeliques. E perceba, a Terra chora. E você perceba por que a Terra chora. Diz lá, versículo 5, que a Terra chora, na verdade, por causa que ela está contaminada, por causa das transgressões, por causa da quebra de aliança eterna, por causa da quebra de aliança com Deus. A terra chora. A terra está amaldiçoada. Olha só o que diz versículo 6. A maldição está consumindo a terra, conforme diz. E os que habitam nela se tornam culpados. Então nós vemos que toda essa ebulição, né, no globo terrestre, toda essa situação, essa tragédia no plano terrestre, no globo terrestre, na verdade, estava descrita como situações que viriam sobre a terra nesse tempo do fim. E você vai ver aí, como hoje é um culto de estudo, e é específico às pessoas que estão aqui, eu posso falar mais abertamente, né, nisso. Você vai ver aí, porque às vezes choca tanto, né? Serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. E você vai ver aqui que Isaías já está falando lá do momento, do período do fim. Por exemplo, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que chegará um momento que será derramada na terra as cóleras
os cálices de cólera de Deus. Por quê? Porque o ser humano se afastou do Senhor. Porque o ser humano, lá na frente, vai aceitar a marca do anticristo, a imposição do anticristo. E até teve um filme recente que passou, que coloca-se aqui, nessa região da pessoa, é um sistema eletrônico e a pessoa na hora apaga. E aquele sistema eletrônico é que tem influência, né, sobre a mente, sobre a razão, sobre a decisão. E a marca da besta, quando o anticristo vier e ele vai impor essa marca, na verdade, o que acontece? Ela vai ter essa influência. Ela vai ter essa influência sobre a mente das pessoas. O livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano, o diabo não quer que o ser humano tenha o livre-arbítrio. O diabo, ele quer possuir, ele quer dominar. Deus é que dá o livre-arbítrio. Mas quando a pessoa aceitar essa marca do anticristo, para ter uma segurança nesse mundo, para ter um bem-estar nesse mundo, para ter o que comer nesse mundo, para poder, né, ter direito a negociar, o que vai acontecer? Essa marca vai influenciar os pensamentos, a decisão da pessoa. E você vê aí na palavra de Deus que isso que Isaías escreveu antes de Jesus pisar na terra, verdade, ele estava falando do momento desses cálices da ira de Deus que virão sobre a terra. Perceba lá em Apocalipse 16, versículo 8, você vê hoje muito se falar do efeito estufa, que o sol vai queimar. Isso não vai acontecer agora, mas nesse período da grande tribulação, realmente, o sol vai queimar os homens. Você viu lá que Isaías falou? Os homens, muitos serão queimados. E olha o que diz aí esse cálice, essa taça. O quarto anjo, versículo 8, né? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que o chip, ou a marca, que não se sabe se é um chip, mas de qualquer forma é um componente eletrônico, ela tem poder até sobre o raciocínio da pessoa, sobre o modo dela pensar, ela tem poder de influenciar a decisão, ela tem poder de dar informações contrárias. No momento em que Deus derramar o cálice na terra, para as pessoas se arrependerem, para as pessoas se curvarem e falarem: meu Deus, eu pequei contra o Senhor, eu aceitei aqui a marca, eu aceitei aqui o anticristo, eu adorei a besta, mas é só o Senhor que eu devo adorar, não. Vocês viram que no momento em que eles começarem a ser queimados por causa do sol, o sol vai começar a queimar, eles vão blasfemar o nome de Deus. Ao Deus que é o único que tem autoridade sobre o flagelo. Então é Deus que envia o cálice da ira sobre a humanidade, que está desviada, que estará afastada, que estará apostatada, e as pessoas o quê? Vão ainda blasfemar de Deus. Estão lá, o que a Bíblia fala? Que o Pai, ele fustiga com a vara. Deus ainda, né, ele pune para que a pessoa acorde, que um ou outro desperte, que um ou outro se arrependa, mas não. Depois, por isso que diz que quem aceitar a marca não terá mais salvação. Isso é muito sério. Eu me preocupo muito com isso, não por mim, mas eu me preocupo muito com isso, porque nós, na verdade, parece que desacreditamos. E a nossa família amanhã, o que será deles? O que será deles? E é o que diz, ó, eles vão blasfemar o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não vão se arrepender para dar glória a Deus. E diz ainda, versículo 10, que Deus vai derramar uma quinta taça. São 7 taças de cálice da ira. A quinta taça Deus derrama sobre o trono da besta. Só que você vai perceber
que esse trono da besta, sabe quem é? O ser humano. Isso é muito triste. Por quê? Você vai perceber que o trono da besta é o ser humano. Olha o que diz: cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Ué, se o trono da besta fosse algo externo, se Deus derramasse o cálice lá, não ia doer em mim. Mas o trono da besta vai estar no coração das pessoas que não entronizaram, não colocaram o trono para Jesus Cristo, não colocaram o trono devido para Deus, não deram a glória devida para Deus, mas deixaram Satanás entronizar neles. E o que acontece? Quando for derramado esse cálice, essa taça, eles vão remorder a língua, tamanha dor que eles vão sentir. Olha lá, remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E o que eles faziam? Blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. Perceba de novo, o ser humano nesse momento deixou o trono de Satanás ser colocado no seu coração. Deus derrama do cálice da ira sobre esse trono que estará em cada coração dos que aceitaram a marca, dos que negaram a Deus, dos que rejeitaram a Jesus. E o que vai acontecer? Eles vão morder a língua de dor. Eles vão o quê? Eles vão ficar desesperados. Tanta angústia, úlceras que eles vão sofrer. O corpo vai se encher de úlcera. Mas eles não vão se arrepender das obras deles. E eles não vão dar glória a Deus, mas eles vão o quê? Blasfemar do Senhor. Então perceba que lá em Isaías 24 nós lemos que chegará um momento em que os homens o quê? Serão queimados. Versículo 6. Os que habitam na terra serão o quê? Queimados. Os moradores da terra. E o quê? E poucos homens restarão. Perceba então que Isaías, que é messiânico, está falando do final dos tempos. Está falando desse tempo de juízo que virá sobre a terra. E então, só que você vai perceber um detalhe interessante. Por quê? Porque enquanto o cálice da ira de Deus vai ser derramado na terra, olha só o que acontece, versículo 14. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente, nas terras do mar, o nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra, ouvimos cantar glória ao justo. Quer dizer que enquanto o cálice é derramado sobre aqueles, que negam a Deus, os justos, os santificados, se é que nós ainda estaremos nessa terra ou não, mas de qualquer forma, o que vai acontecer com os justos? A alegria dos justos. Aqueles que não entronizaram a besta no seu coração, aqueles que não entronizaram a Satanás na sua vida, mas mantiveram o trono de Cristo, o que eles vão fazer? Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Nós estaremos glorificando a Deus, porque enquanto o mundo acha que o ser humano acha que a terra não tem dono, o ser humano acha que eles podem fazer o que bem quiserem, então, neste dia, todos os justos verão, realmente, o Deus vivo está fazendo justiça na terra. O Deus vivo está pondo limites na terra. O Deus vivo está trazendo justiça sobre a impiedade da terra, sobre o mal da terra. E o que acontece? Esse é o momento em que começa uma situação para quê? No intuito de levar pessoas ao arrependimento. Olha o que diz o versículo 19. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. E é isso que está acontecendo, Ela está tendo episódios, O último maremoto, o último terremoto que teve,
ele mexeu já no eixo da terra, e nós vemos aí, né? A terra vai se mover, já se moveu. A terra cambaleará como um bêbado e balançará como rede de dormir. E realmente ela está tendo já esses estremeliques, né? Porque a sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Então esse momento está descrevendo o quê? O momento final. O que vai acontecer? Que nós sabemos que diz a palavra de Deus que o nosso planeta Terra, ele está sendo reservado para o dia do juízo, o dia em que os céus se enrolarão como um pergaminho, o dia que essa terra está reservada para o fogo. E isso é muito real. E nós precisamos entender que o Senhor, ele tem a intenção de o quê? De converter, de libertar as pessoas. E diz o versículo 21, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Toda essa corrupção que você vê no mundo, todos esses que se julgam autônomos e poderosíssimos, que podem fazer o que quer, que jamais serão punidos. Olha aqui o que a Bíblia fala. Naquele dia, Deus castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorras e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Todos esses, por piores que sejam corruptos, por piores que tenham sido assassinos terríveis com autoridade, todos eles, se não tiverem morrido até essa época, né, serão juntados, presos numa masmorra. Se não há justiça no mundo, queridos, há justiça em Deus. E eles serão encerrados num cárcere e castigados, não de imediato, mas depois de muitos dias, é o que diz a palavra de Deus. E o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia ela está nos falando para que realmente o nosso apego não seja com essa terra. Porque essa terra, ela vai cambalear como um bêbado. Essa terra, ela vai cair e nunca mais vai se levantar. Essa terra, o planeta Terra tem fim. Então o nosso apego, nós como seres humanos, cristãos, o nosso apego não deve ser nessa terra. Quando o cristão ele tem esse entendimento que a pátria dele é celestial, que tudo isso vai se acabar, ele se torna alguém que realmente é desprendido, que realmente caminha altaneiramente, de cabeça erguida, confiante e aguardando o dia da justiça, o dia do socorro, o dia do livramento. Perceba, queridos, enquanto será lançado na masmorra, esses que cometeram tanta atrocidade, reis que cometeram tantas injustiças, corrupções, roubos, assassinatos. Olha que interessante o que diz o versículo 1 do capítulo 25, em seguida. O Senhor, ó Senhor, começa um cântico de louvor, começa um canto de adoração pela misericórdia divina. Olha o canto aí, em seguida, enquanto o juízo está caindo na terra, enquanto a terra estará sendo julgada, o povo que confiou no Senhor estará glorificando. Ah, queridos, em nome de Jesus, haverá um fim para todo tormento, para toda injustiça, porque a nossa pátria é celestial, o nosso Deus não nos desamparará em nome de Jesus. E você vai ver que chegará esse momento realmente em que Deus mostrará que há Deus sobre o universo. Por mais que o neguem, por mais que o desprezem, por mais que queiram dizer que na verdade quem manda é quem está aqui, ou a vontade do homem é que prevalece. Lê do engano. Porque chegará o dia que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, colocará a mão e ele trará realmente o que é devido sobre a terra. E diz então que aqueles que esperam no Senhor, olha que tremendo, agora cantam um cântico. Lembra que Jesus falou? Eles estarão rindo, mas vocês
Chegará um momento, vocês estarão chorando, eles estarão rindo, mas então vocês receberão uma alegria que não terá nunca mais fim. Então esse dia vai chegar nas nossas vidas. Hoje você pode sofrer diante de injustiças, diante do que comanda o mundo, na verdade, que é um mal que comanda o mundo jaz no maligno. Então quanto mais perverso, o espírito do anticristo já está na terra. O espírito do anticristo, se você ver em Daniel, fala a Bíblia Sagrada que ele vai favorecer os que forem contra a aliança. Então o espírito do anticristo, que é contra Cristo, ele favorece a vida de quem é contra Cristo, de quem, por mais sujo que a pessoa seja, amém, esse aí é bom, esse é dos meus, vamos promover. É mais iníquo, esse aqui vamos promover. Esse aqui gosta da baixaria, do lixo, vamos promover. A própria imoralidade em pessoa, vamos promover, essa aí é ótima. É assim, a Bíblia fala que é assim. O espírito do anticristo, ele promoverá, e já chegou o tempo, né? Então ele promove todo que quebra aliança. Todo aquele que fala algo contra o que Deus fala, esse é promovido na terra. Então o caminho do justo é apertado. O caminho do justo é estreito. O caminho do justo é dolorido. Mas nesse dia, o que diz? Olha o canto de vitória no lábio do povo de Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei, a Ti louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas, tem executado os Teus conselhos antigos, fiéis, verdadeiros. Versículo 4, foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra os muros, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O hino dos tiranos, o hino dos malignos será aniquilado. Então todo esse canto, né, mundano do mundo, em cima do justo, em cima do cristão, em cima da santificação, todo esse canto contra a pureza, contra a verdade, será aniquilado. Mas sabe o que acontece? O que vai acontecer? Versículo 8. Agora é a glória, olha só. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos em nome de Jesus. Amém? Sabe o que vai acontecer naquele grande dia em que os tiranos serão julgados, em que o mal será julgado, em que a impiedade será julgada, em que realmente o que é perverso será julgado? Sabe o que vai acontecer? Nós diremos: esse é o nosso Deus que nós esperávamos. Ele é aquele que nós esperávamos que ia nos salvar. Esse é o Senhor a quem nós aguardávamos. Olha aí, está escrito. E é nessa salvação que nós nos alegramos e nos alegraremos. Naquele dia, quando nós vermos a mão de Deus agindo, a mão do Senhor trazendo aquilo que é justiça, verdade, libertação ao povo do Senhor, nós diremos: é isso, nós aguardávamos por isso, nós aguardávamos esse grande dia que o Senhor iria se levantar, iria justificar o seu povo, iria abençoar o seu povo. É nele que nós esperávamos, é ele que nos salvará, é nele que nós aguardávamos, é na sua salvação que nós nos alegramos. E eu quero te dizer em nome de Jesus: espera no Senhor.
Espera no Senhor. Se é tempo de nós chorarmos enquanto o mundo ri, choremos, clamemos, nos quebrantemos, mas chegará o dia que nós sorriremos e essa alegria ninguém tirará mais das nossas vidas em nome de Jesus. E olha o que diz versículo 3 para nós encerrarmos. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele que tem um propósito firme. Então, o que Deus quer que nós façamos agora? Ah, mas é muita injustiça. Ah, mas é muita ilegalidade. Se você deixar, você fica amargo. Se você deixar, você fica transtornado. Se você deixar, a sua cabeça vira até uma cabeça maligna, que você quer vingança. Mas o que a Bíblia fala? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A nossa parte é esperar em paz. Olha o que diz o versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha a terra até o pó. Então é esse Deus que nós esperamos, um Deus que é o Todo-Poderoso. Ele é mais poderoso do que os maiores poderes terrenos e celestiais. É nesse Deus que nós aguardamos. E diz o versículo 7, a vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplana a vereda do justo. Então, nós aguardamos no juízo do Senhor e na vontade de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus. Então, todo crente que aguarda, como diz aqui, a salvação do Senhor, esperam o Senhor, eles o quê? Eles podem aguardar em paz. Sabe por quê? Porque eles vão se desconectando de tudo que é mortal desse mundo que quer destruir a tua fé. Nossa morada é celestial. Nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra passará. O mundo passará. Toda a situação desse mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O mundo passa, os desejos do mundo passarão, mas a palavra, ela permanecerá para sempre. Que naquele dia nós possamos dizer, como todos os justos dirão, ah, é esse Deus que nós aguardávamos, é nessa salvação que nós esperávamos, é esse Deus que nós sabíamos que iria se levantar na terra ao nosso favor. Ele virá, Ele nos salvará, Ele nos livrará. A terra cambaleia e murcha. Realmente, queridos, não há expectativa de melhoras para o plano terrestre. Mas eu quero te dizer, Deus manterá em plena paz aqueles que confiam nele. E a tua vereda será plana. Você vai andando em caminho reto, seguindo em frente, sabendo que o grande dia chegará e não tardará. O Senhor virá e Ele colocará todas as coisas no devido lugar nessa terra, em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Amém? Então esta palavra é palavra de Deus. Muita gente não tem nem estrutura, né? O apego a esse mundo é tão grande, que se souber a verdade, que esse mundo vai terminar em chamas, é capaz de desviar. Ah, não, eu quero Jesus para eu prosperar nessa terra. Mas essa é a palavra que vai acontecer. E bem-aventurados somos nós que sabemos, cremos e estaremos diante do Senhor, em nome de Jesus, não como ímpios, não como tiranos, mas como pessoas que confiaram, que esperaram, que aguardaram no poder do Salvador em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos ficar em pé, nós vamos orar. Em nome de Jesus.
Senhor, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, que chegará esse dia em que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. O Senhor enxugará a lágrima de todos os rostos. E o Senhor tirará o opróbrio do seu povo, meu Pai. Hoje, meu Deus, quanto mais justa, correta for a pessoa, mais, Senhor, luta ela tem nessa terra. Quanto mais, Senhor, caráter ela tiver, Senhor, quanto mais na santidade ela quiser andar, mais difícil, Senhor, são os caminhos dela e tudo que ela vai precisar alcançar. Mas, Senhor, em nome de Jesus, chegará esse dia que o Senhor tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Em nome de Jesus, nós aguardamos no Senhor. E como, meu Pai, esse povo cantou, nós vamos cantar, porque é esse o nosso Deus em quem esperamos. É o Senhor quem nos salvará. Este é o Senhor a quem nós aguardamos a salvação. Meu Pai, é no Senhor que nós aguardamos a salvação. É no Senhor, meu Pai, que nós esperamos, meu Pai. E muitos servos teus têm tido dias de aflição, são dias de espinho, Senhor, dias estreitos, meu Pai, porque querem andar retamente diante de Ti. E nós queremos, Senhor, poder já cantar esse hino da vitória, a alegria dos justos, esse cântico de louvor pela Tua misericórdia. Ah, bendito é o Senhor, Deus nosso, exaltado seja, louvado seja o Teu nome, porque Tu fazes maravilhas e fazes cumprir os Teus conselhos antigos. Cumpra, meu Pai, a Tua palavra. Senhor, abençoa o Teu povo, dê a eles, meu Pai, o pão de cada dia, dê a eles o Teu sustento, dê a eles, meu Pai, a porta aberta, dê a eles a provisão, mantenha-os, meu Pai, diante da Tua face. Nós oramos diante de Ti, clamamos a Tua salvação, aguardamos em Ti, Senhor. A terra cambaleia, a terra, Senhor, cambaleia como um bêbado, a terra, Senhor, está na verdade contaminada, ela está, meu Pai, chorando, ela se murcha, meu Pai, tamanha iniquidade, dia a dia, meu Deus, tenha misericórdia desses cultos satanistas, Senhor, milhares e milhares cantando, se alegrando com Judas. Meu Deus, tenha misericórdia. Meu Deus, nem leve em conta, perdoa a ignorância dessas pessoas, Senhor. Mas existe um povo, o remanescente que Te ama, existe um povo que espera em Ti, existe um povo que aguarda a Tua volta, existe um povo que espera a Tua justiça, existe um povo que não vai se vender, meu Pai, existe um povo que não vai se corromper, existe um povo, meu Pai, que nada nesse mundo pode fazer-se, meu Pai, afastar de Ti, Senhor, que tem o Senhor como maior preciosidade, que tem o Senhor como mais valor do que o ouro, meu Pai, deste mundo. Ah, Senhor, e é esse povo que clama, é esse povo que invoca a Tua graça, é esse povo que espera o Teu favor, é o Teu povo, meu Pai, que está na terra. E em nome de Jesus, assim como Tu sempre mostras, poupa esse povo, Senhor, dos cálices da ira. Poupa esse povo, meu Pai, dos cálices da dor. Poupa esse povo, Senhor, da interferência química desse mundo, da interferência farmacêutica, da interferência maligna, Senhor, no corpo nosso, no sangue nosso, na nossa água, na nossa comida. Ah, Senhor, poupa o Teu povo que espera em Ti. Nós aguardamos a Tua salvação, nós aguardamos a Tua redenção, nós aguardamos em Ti, Deus vivo. Vem com o socorro, vem com o livramento, vem com
a cura, vem com a saúde, vem com o milagre, vem com o fortalecimento do teu povo, Senhor, porque a tua palavra vai se cumprir, vai chegar o dia, Senhor, em que muitos chorarão, mas, Senhor, nós teremos uma alegria que ninguém mais vai poder tirar da nossa vida, porque, meu Pai, nós aguardamos em Ti, os nossos olhos estão postos no Senhor, e o Senhor é a nossa esperança, nossa vitória, nossa recompensa. Fortalece o teu povo na terra, Senhor, fortalece, meu Pai, em nome de Jesus, como diz tua palavra. E, meu Deus amado, enquanto acabava o ruído dos tamborins, enquanto acabava as canções dos bêbados, o teu povo levantava a voz com alegria por causa da glória do Senhor. Que assim seja na nossa vida, meu Pai, que nada possa tirar a adoração da nossa boca, o louvor do nosso coração, porque, meu Pai, no nosso coração está entronizado o Senhor Jesus Cristo, e em nome de Jesus nós rejeitamos a Satanás com todas as suas ofertas malignas, em nome de Jesus Cristo. Que o trono de Jesus sempre esteja na nossa mente, no nosso coração, nas nossas obras, e que nós possamos cantar com alegria por causa da tua glória em nós. Glorifica o teu nome, meu Pai, na nossa vida. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita a nossa vida, nosso coração. Oh Deus, nós te glorificamos. Seja exaltado na terra, nos céus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glórias a Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Pastor Paulo, coloca só para a gente ver esse versículo que é interessante. De Isaías 24, que, só para você ver esse detalhe. Cessou, o versículo 8. Cessou o folguedo dos tamborins. Acabou o ruído dos que exultam. Descansou a alegria da harpa, já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que bebem. Agora, versículo 14, quer dizer, acabou o ruído dos tamborins, acabou o grito dos bêbados nas ruas, acabou, a alegria deles passageira vai acabar, mas do outro lado, com alegria, o povo de Deus levanta a voz e canta por causa da glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Toda essa alegria enganosa do mundo vai passar. Toda, por drogas, por bebidas, alcoolismo, tudo isso não é nada. Mas o povo que adora o Senhor, o povo que confiou no Senhor, ele vai esperar em paz. E ele vai poder levantar a voz. Então nós levantamos a voz agora em adoração. E lá também, enquanto o mundo chorará, nós também levantaremos a voz, continuaremos a adoração, por causa da glória do Senhor, que será manifestada na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Nós esperamos em Deus, graças ao Senhor. Vamos pegar nossos envelopes. Vamos orar pela nossa vida financeira. Se nós sabemos que o mundo investe nos mundanos, se nós sabemos que o espírito do anticristo favorece a iniquidade e os iníquos, mais um motivo para a nossa vida financeira estar nas mãos de Deus. Porque é Deus quem vai abrir os nossos caminhos, que vai abrir as portas na nossa vida. Amém? Erga ao alto sua mão. Deus maravilhoso, te glorificamos, Senhor, que nesse mundo vil, que nesse mundo escuro, sombrio, Senhor, o Senhor nos faça andar, o Senhor nos prospere, o Senhor abra as portas, o Senhor coloque os teus servos em patamares de provisão, de sustento, de honra, que as portas de milagre se abram. Ah, Senhor, honra os teus servos, em nome de Jesus, recebe cada dízimo, cada oferta. O Senhor mesmo prometeu que repreenderá o devorador, o migrador, o destruidor. Senhor, em nome de Jesus, repreenda
toda praga do nosso caminho em nome de Jesus, e que mesmo nesse mundo escuro, Senhor, sejamos, meu Pai, luz, e possamos andar e caminhar e sermos bem-sucedidos pela Tua glória na nossa vida. Abre portas de provisão, riqueza, prosperidade, fartura e honra para os Teus servos, porque o nosso coração está posto em Ti, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem trouxe a sua oferta pode trazer ao gasofilácio, pode fazer via também internet a sua transferência em nome de Jesus. Amém? Vamos embora para casa. Quinta-feira, culto, 8 horas, em nome de Jesus, culto da vitória. Todas as quintas-feiras. Vai ter bazar dia 10, né? Bazar. Você sabe de alguém que vai doar roupas? Peça doação para a igreja, amém? Fala para ajudar a nossa igreja. Tragam doações, nós precisamos de doações. Em nome de Jesus Cristo. E domingo, o nosso culto da família ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Erga a mão ao alto, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a luz do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor abençoe os nossos caminhos e nos proteja. Que a adoração esteja no nosso coração, porque ainda que nós passemos pelos vales escuros, nós podemos adorá-lo, porque chegará o dia dele vir com grande glória e a nossa adoração realmente será mais forte. Eu te abençoo e debaixo desta palavra você siga guardado pelo teu Deus, amparado e firme na tua fé constante. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos com Jesus. Aleluia.